Olha, vai descascar ainda, acertar as falhas da boca é uma luta. A minha boca falha aqui, ó. Ó, ó. Só que eu tenho um dente que ele é mais curtinho também, que me levou a colocar aparelho. Também não necessariamente foi questão de ajustar um dente mesmo. Então, né, ó. Aparentemente desuniforme, ou, né, alguns lugares que tem que ser mais leve, que tinha que retocar e depois esperar. Tem gente que só faz isso, né? Eu nunca faria aqui. Deixar o tatuador também não faria. Tem gente que gosta, expressão por dentro do olho não. Aí já fica meio demais também. Mas seria uma coisa só de lápis, o que é a correção do rosto, da boca. Mas quando eu falo, aparentemente, ó, eu levanto mais esse beicinho, o bicho tem que ficar mais baixinho, mais ou menos. Aí um lado tinha a boca mais tombada. O que era o alinhamento, o que era o aparelho? Tinha que buscar um custo-benefício do que eu pedi uma vez. Ele fez, não, aqui tá, puxa mais pra cá, puxa mais pra cá. O trem ficou puxando pra torto. Aí eu, né, o que foi? Puxar mais para baixo, tentar alinhar, mas tinha que reforçar alguns lugares. Depois descasca e fica mais leve, né? Mas, né, é o jeito de falar, muitas vezes cheio de caricaturenta. Cheia do, né? Então o que é quando você de fato coloca a tatuagem, né? Sem medo algum. Uma vez eu tatuei a boca inteira, fiz um degradê vermelho, magenta, mas a boca descascou inteira, fui pro cinema comer pipoca, rasgou, parecia que tinha costurado a minha boca. A membrana tende a não aceitar tanto. A quem faz um degradê de pigmentação, outras prefiro só no batom comum mesmo. Já utilizei essa coisa mais canetinha, né? Mas isso aqui clareia. Mas ao longo do tempo, boca, ácidos, um monte de coisa, tem que mesmo fazer a manutenção, né? Mas o que é você sombrear e não deixar tão longe da membrana. Tem que buscar um alinhamento e tal. A gente teve que corrigir algumas coisas, precisar depois, né? Foca mais. Mas você vê que alguns lugares às vezes estoura, cansa na hora, né? Chama, dá umas herpesinhas, aquela coisa assim, né? Então quer dizer, aí você passa o batom por dentro, mas faz um efeito mais boca. Então eu optei por isso, mas eu sou toda empenada mesmo. Mas, né, quando a gente fala em recurso estético, né, geralmente é só sabonete, não passo um creme comum, tem creme específico disso e daquilo, mas a alimentação mostra o que tem que consertar aqui, dobradura, ruga, isso, aquilo. Chegam alguns recursos que a gente questiona ao longo do tempo, tenta alguns produtos, mas eu opto em comer mais e utilizo recurso mais proteico, mais multivitamínico, essas coisas, mas existe N coisas, né, N tratamentos, e ao longo do tempo eu questiono, né, o que é caber numa cápsula, caber num salário, várias coisas questionamos, né. Tem gente que às vezes a questão do que é consultar, é mapear, algumas coisas tem todo um imposto em cima, mas tem todo um trabalho de catalogar as minuciosidades, pede análises clínicas, um monte de coisa. Quando a gente fala questão de pele, condição funcional, a relação, né, multissistêmica, órgãos, né, sistema cardioventilatório, que é a condição pancreática, todas as condições perante, né, e exames minuciosos, que às vezes são clichês, né, a base de catalogar exames de rotina, que geralmente antes de dieta, geralmente depois de dieta, ou pessoas atletas às vezes tem que ter algumas interseções, como qualquer pessoa, perante várias formas de tratamento, e entender, enxugar isso tudo em setor público, privado, otimizar, né? Tem tantas estratégias de ganhar dinheiro, mas tem umas que, né, não funcionam, às vezes tem preço, às vezes não tem resultantes ou propósito rápido, tem toda uma condição de fazer valer, né? Entre uma consulta, entre várias coisas em si, até a forma de você periodizar e aplicar um contexto de série, o que é uma experimentação global e afunilar aquilo, né? Entre, por exemplo, você entender utilizar os departamentos de uma academia, entre oferecer, fazer ou não fazer uma avaliação, e quando você vai a outros lugares fazer outros tratamentos, o que são protocolos ditos avançados, ou a quem justifique, adipômetro, balança, fita, bioimpedância, e quando isso implica em tratamentos seccionados e, né, operacionalizados perante muitos instrumentos,
catalogados de várias maneiras, uns optam por oferecer, né, clínicas apontadas como avançadas, isso, aquilo, mas a gente vai sempre organizando o que é um custo-benefício que dá para levar ao longo da vida, o que as pessoas vão avaliando entre as rotinas, os utensílios, desde que virou uma feirinha de supermercado, lojinhas de conveniência, lugares onde as lojas têm combo, geralmente entra numa farmácia, o que está fazendo na farmácia? Você está comprando só coisa de perfumaria, se for professor de educação física, está tomando bomba. Às vezes você não está nem procurando bomba nenhuma e ainda estão te oferecendo. Tudo é muito relativo e não necessariamente. O que é uma reposição, o que é o entendimento de um farmacêutico, de todas as questões, mas né, geralmente eles se tornam mini supermercados, lojas de suplementos, lojas de conveniência, é o custo-benefício da condição de cada cidade, então geralmente a gente acaba sendo relevante perante a função das farmácias, dos supermercados que ganham méritos, padarias também acontece assim, mercearias, e o que viram lojas de conveniências com esses propósitos entre o produto aberto, ou considerado vindo do rural, vindo como empacotado, até onde chegar no supermercado e os trânsitos, né, de culturas menores e de processados, né, e quando isso implica em entender lojas de suplementos alimentares, em que ponto da dieta você utilizar produtos integrais e que impulsione o corpo a utilizar mais o trato digestório, dificultar ou propor gasto calórico, nem sempre de absorção fácil é necessário e é prioridade. Quem responde a custear isso ao longo do tempo tem muitas formas de trabalhar hoje com essas coisas, mas a gente uniformizar os padrões básicos perante, né, o que deve se pensar antes de ir no nutricionista e a lógica de fazer um mapeamento pelo menos uma vez e não necessariamente, mas que hoje virou uma rotina entre a multidisciplinar de profissional de educação física, as relações de comida e de tratamentos totais. Eu tenho muito a dizer sobre essas coisas, porque ao longo do tempo eu trabalhei com muitas pessoas em setores dentro da academia, né? As lojinhas de conveniência que viram os aglomerados, quando tem academia, tem lojas e todas essas relações e buscam patrocínio, ou oferecer, ou pedir ajuda, ou assim, né, ou falar, se quiser eu te dou um desconto, mas ajuda a divulgar, não sei o que, ainda que eu nunca fui presa a nada disso, para ter a liberdade de poder falar do produto que eu acho que eu não acho. Então, às vezes, tem algumas coisas que são, né, eu penso que o mercado se tornou, a educação física te propõe essa liberdade. Se você experimentar ou agregar juízo, for a prática teorizante, ou que avalie o custo-benefício desde uma casa, olhar para trás, olhando para frente, olhando para os lados, mas tendo que olhar a totalidade do que cabe. Quando o dinheiro encurta, quando o dinheiro sobra e não necessariamente o que vira ao longo do tempo você otimizar valores, frustrações, sucessos, né, paciência para virar, precisa de singularidade, precisa de repetição, o que categorizamos como rotina, e impulsionar a periodização maior sobre entendimento de vou começar de novo, ou já comecei, isso aqui está encaixado, mas de fato preciso isso e aquilo. Quando assim eu venho sempre recortando, remoldurando as condições perante as atividades, né? Ou como falar sobre as atividades, sobre vários contextos. Mas é isso daqui, hoje meio borrocada, né? Fizemos o melhor. Mas é isso, depois descasca a linha mais, se precisar mexemos de novo. Mas é a mulher canetinha, né? Toda rabiscada.